Olá, queridos irmãos, irmãs e amigos. Meu nome é André Lima, sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Este não é um site oficial da igreja, sou apenas um membro que está compartilhando neste momento o seu estudo pessoal do Vem e Segue-me. Este ano estaremos estudando Doutrina e Convênios. Não tenho objetivo de ver todos os cenários históricos, debater sobre todas as possíveis doutrinas que encontrarmos, apenas compartilhar algumas impressões, alguns sentimentos, algumas citações do meu estudo pessoal. E espero que possa te ajudar de alguma forma. Não estou pedindo nem like, nem dislike, apenas se você gostar desta mensagem, se achar que de alguma forma possa ajudar algum membro de sua ala, de seu ramo, ou algum amigo, peço que você compartilhe com esta pessoa. É um prazer estar aqui com vocês hoje e iniciar este estudo que espero possamos fazer durante todas as semanas do ano de 2001. Para começar, eu gostaria de iniciar com uma citação do Elder Boyd K. Packer, que diz o seguinte: Tiago foi morto em Jerusalém por ordem de Herodes. Pedro e Paulo morreram em Roma. A tradição afirma que Felipe foi para o Oriente. Não sabemos muito mais do que isso. Eles se dispersaram, ensinaram e testificaram, estabeleceram a igreja, deram a vida por suas crenças e, após sua morte, iniciaram-se os tenebrosos séculos de apostasia. O que de mais precioso que se perdeu na apostasia foi a autoridade concedida aos 12, as chaves do sacerdócio. Para que seja do Senhor, a igreja precisa contar com um quórum de 12 apóstolos que detém as chaves do reino dos céus e as confira a outros. Fim da citação. Sabemos então que após a morte dos apóstolos, iniciou-se esse período de apostasia em que a verdade estava afastada da terra. Muitas pessoas boas tentaram continuar ensinando os princípios de Jesus Cristo, mas que ao longo do caminho, sem a devida autoridade do sacerdócio, as diferentes doutrinas e ensinamentos do Senhor foram se fragmentando. Em 1820, numa primavera, um jovem de 14 anos, chamado Joseph Smith, foi a um bosque para orar e conversar com o Senhor, porque tinha perguntas. E, em resposta a esta oração, nosso Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram ao menino de 14 anos, Joseph Smith. E desde então, nós temos profetas novamente sobre a terra. Vamos estudar mais durante o curso sobre isso. Basta apenas mencionar agora que nós temos profetas vivos sobre a terra, como foram Adão, como foi Moisés, como foi Noé, como foram Isaías, Moisés, Daniel, Elias e tantos outros. Eliseu, nossa, como eu gosto do profeta Eliseu, e tantos outros profetas. E em nossos dias, nós temos profetas vivos novamente. Vamos ver algumas citações aqui sobre a importância de nós estudarmos Doutrina e Convênio este ano. Joseph Smith, ele ensinou: os profetas, reis e sacerdotes aguardaram em gloriosa espera o dia que agora vivemos. E, inspirados por celestiais e alegres expectativas, cantaram, escreveram e profetizaram sobre esta época, porém morreram sem vê-la. Somos o povo favorecido que Deus elegeu para levar a cabo a glória dos últimos dias. A nós é permitido vê-la, participar dela e ajudar a estender essa glória dos últimos dias
a dispensação da plenitude dos tempos. Que sentimento mais glorioso saber que vivemos nesta época em que o Evangelho foi restaurado sobre a terra e que temos novamente profetas, apóstolos e que o Senhor continua falando dos céus até nós através de seus servos escolhidos. Uma outra citação de Joseph também fala assim: doutrina e convênios é o alicerce da igreja nestes últimos dias e um benefício para o mundo, mostrando que as chaves dos mistérios do reino de nosso Salvador foram novamente confiadas ao homem. E mais uma citação do presidente Ezra Taft Benson, que disse: nunca antes se esperou tanto dos fiéis em tão curto período de tempo como se espera de nós. Eu fico imaginando, irmãos e irmãs, qual a nossa parte, a nossa pequena parte nesse processo todo da restauração. Qual é a minha parte? O que eu posso fazer para ajudar a levar o Evangelho às pessoas do mundo que estão sedentas, que não conhecem o Evangelho? Nossa, estamos estudando esse ano Doutrina e Convênios e vamos ter a oportunidade de aprender muito sobre o reino e a Igreja do Senhor na Terra. O presidente Gordon B. Hinckley, certa vez ele ensinou: a dificuldade mais séria que enfrentamos e a mais maravilhosa é a dificuldade que advém do crescimento. Eu lembro que quando eu conheci a igreja foi em outubro de 1977. Naquela época, no Brasil, nós tínhamos cerca de 70 mil membros da igreja. Hoje temos mais de 1,5 milhão de membros. Que coisa fantástica aconteceram, né? Muitas coisas nesses últimos anos, assim, fazem 44 anos e hoje nós temos ramos, alas, capelas pelo todo o Brasil, com pessoas recebendo um testemunho pelo Espírito Santo de Jesus Cristo, que Ele é o nosso Salvador, e estão mudando suas vidas, as famílias estão se tornando eternas, algo realmente fantástico. Eu sou tão grato por ainda na minha juventude ter conhecido o Evangelho. O presidente Hinckley também ensinou: esta é uma época de imensas oportunidades. Podemos aproveitar essas oportunidades e seguir avante. Que época maravilhosa para cada um de nós fazer sua pequena contribuição para o avanço da obra do Senhor na direção de seu magnífico destino. Que oportunidade nós temos, né? Eu estou aproveitando a minha oportunidade, compartilhando com você este ensinamento do Vem e Segue e alguns sentimentos que tenho de alegria por poder devotar minha vida ao Senhor, por ter meu coração voltado para Jesus Cristo, saber que Ele vive, que a expiação é real, que o Senhor restaurou o seu Evangelho sobre a terra com apóstolos e profetas, que a revelação é contínua. Isso é maravilhoso. Bem, vamos continuar então. Nós vamos estudar hoje o primeiro capítulo de Doutrina e Convênios. Eu vou ler aqui o cabeçalho, que diz assim: Doutrina e Convênios, seção 1. Revelação dada por intermédio de Joseph Smith, o profeta, durante uma conferência especial de elders da igreja, realizada em Hiram, estado de Ohio, em 1º de novembro de 1831. Muitas revelações haviam sido recebidas do Senhor antes dessa data, e sua compilação, para serem publicadas em forma de livro, foi um dos principais assuntos aprovados na conferência. Esta sessão constitui o prefácio do Senhor às doutrinas, convênios e mandamentos dados nesta dispensação. Fim da leitura. Então, doutrina e convênios não foi a primeira revelação que Joseph recebeu. Ele já havia recebido várias revelações, mas
os membros da igreja, isso em 1831, eles se reuniram numa conferência porque eles gostariam de ter as revelações impressas. E durante esta conferência, o Salvador deu esta revelação a Joseph. E que coisa fantástica saber que existe profeta vivo, que o Senhor está falando toda hora para nós, né, através de seus profetas. Como gostaria que é evidente, né, que o Senhor também revela coisas a nós. Durante esse tempo que nós estamos compartilhando aqui, meus sentimentos, ensinamentos, citações dos profetas, eu gostaria que você pudesse prestar atenção em certos pensamentos que vêm à sua mente, que o Espírito Santo vai te tocar, porque a revelação é contínua. E procure reconhecer isso, tá bom? Vamos ler agora os versículos 1 e 2. Escutai, ó povo da minha igreja, diz a voz daquele que habita no alto e cujos olhos estão sobre todos os homens. Sim, em verdade vos digo, escutai, ó povos distantes, e vós que estáis nas ilhas do mar, escutai juntamente. Pois em verdade a voz do Senhor dirige-se a todos os homens, e ninguém há de escapar, e não haverá olho que não veja, nem ouvido que não ouça, nem coração que não seja penetrado. Fim da leitura. Eu estava ponderando sobre isso e eu fiz algumas perguntas aqui. Qual a orientação que Jesus Cristo está nos dando nesses versículos? E o que mais me chama a atenção aqui é escutar a voz de Jesus Cristo. Uma outra pergunta. Para quem Jesus Cristo está falando? Será que é para os membros da igreja? Na verdade, ele fala que é para todos os homens, para todas as pessoas, em todos os lugares do mundo. E lembra, isso foi em 1831, então é daquela época, e todos que viveram até agora, os que vivem hoje, os que ainda vão nascer nessa terra, é uma mensagem do Salvador Jesus Cristo através de seu profeta. Outra pergunta. Quando Jesus fala, qual a consequência? Muitas coisas poderíamos falar sobre isso, mas eu fico pensando que ele fala que todo o coração será penetrado. E eu pensei assim, nossa, quantas vezes meu coração sentiu a influência do Espírito Santo, sentiu a voz do Salvador? Quantas vezes o Senhor me guiou? Quantos sentimentos, impressões do Espírito eu recebi? E eu fiquei pensando também naquelas pessoas que em determinado momento da vida aceitaram Jesus Cristo, aceitaram o Evangelho restaurado, aceitaram a realidade que temos profetas vivos sobre a terra, mas de repente a esposa não quis se batizar, ou a esposa recebeu o Evangelho, mas o esposo não quis receber as águas do batismo, ou um filho que se afastou, ou o amor que tem por seus pais que não receberam o Evangelho, ou até o vovô, a vovó, aqueles parentes queridos que já se foram. É desolador, mas o Salvador fala que todo coração será penetrado. Que esperança saber que nossos amados familiares, amigos, aqueles que já se foram também, vão receber o Evangelho e seu coração será penetrado. Isso me anima, me motiva a sempre continuar vivendo o Evangelho, a cada dia. Não importa a situação do mundo, não importa a situação que eu me encontro, mas sentir assim, nossa, todos serão tocados. Todos reconhecerão um dia que Jesus é o Salvador, o Filho do nosso Pai Celestial, o Salvador do mundo, o Redentor. Como é bom saber disso, né? Que esperança que nos dá quando estamos em adversidades. Como dá esperança. E quando estamos em alegria, nossa, que satisfação continuar sabendo disso. É tão extraordinário. Muito bem. Depois, vamos agora ler os versículos 4 e 5.
E a voz de advertência irá a todos os povos pela boca de meus discípulos que escolhi nestes últimos dias. E eles irão e ninguém os deterá, porque eu, o Senhor, os mandei ir. Muito bem, eu fiz uma pergunta também para mim aqui e para todos nós. Quem são os discípulos que Jesus Cristo escolheu para levar sua mensagem? Claro que são os apóstolos, os profetas do Senhor. Mas não só eles, os missionários. Mas não só eles, todo aquele que sentiu através do Espírito que o Evangelho foi restaurado e que a Igreja do Salvador está novamente sobre a terra, com apóstolos e profetas vivos, que a revelação é contínua. E nesta situação, eu e você, que recebemos o Evangelho de Jesus Cristo, também somos aqueles enviados para proclamar as boas novas aos nossos amigos, familiares e tantos outros. Que importante missão recebemos, né? Nossa, eu tenho tentado, eu tenho procurado, eu tenho me esforçado para levar o Evangelho a todos quanto posso. Não sou uma pessoa eloquente, não sou um grande missionário, mas tenho tentado levar, tenho procurado levar o Evangelho a outras pessoas. E eu sei que você também tem feito isso. Às vezes, nós não conseguimos ser aquela pessoa que consegue falar tão bem. E eu quero que você saiba que mesmo agora eu falando com você, eu estou um pouco apreensivo, nervoso falando para essa câmera aqui. Mas pensa assim, quando eu e você, quando nós vivemos o Evangelho, o nosso exemplo fala tão alto. E oportunidades vão surgir para compartilhar com outros amigos queridos. Muito bem. Vamos para o versículo 6. Eis que esta é a minha autoridade, a autoridade dos meus servos, e o meu prefácio do livro de meus mandamentos, os quais lhes dei para que os publicassem para vós, ó habitantes da terra. Então imagina, eles numa conferência, o profeta de Deus recebe uma revelação, e ele dita a revelação, um dos irmãos fica copiando e escrevendo o que ele está falando, e aí a revelação que vem do Salvador, dizendo assim, olha, vocês estão querendo publicar essas revelações, então este vai ser o prefácio. Aqui eu estou falando. Coloque como sendo o primeiro capítulo, por isso que Doutrina e Convênio se tornou o capítulo 1, a seção 1. Agora, enquanto o Salvador ia falando, eu destaquei aqui os versículos 8 a 10. Vamos ler? 8. E em verdade vos digo que aqueles que saíram para levar estas novas aos habitantes da terra, será dado poder para selar, tanto na terra como nos céus, os incrédulos e rebeldes. Sim, em verdade, selá-los, para o dia em que a ira de Deus se derramar sem medidas sobre os iníquos. Para o dia em que o Senhor vier recompensar cada homem de acordo com suas obras, e medir cada homem com a mesma medida com que ele houver medido seu próximo. Eu lendo isso, eu fiquei pensando assim, qual o significado de selar? Dentro deste contexto, eu gostaria de deixar um bem claro aqui. Imagina um rapaz, já na sua juventude, pelos seus 20 anos ou mais, ou menos, um pouquinho, conhece uma jovem, se apaixona por ela, eles se casam, passam 20, 30, 50, 60 anos juntos, 65, como foi o caso de meus avós, e o tempo passou,
a vida foi como um sonho e eles acabam por falecer, tem o seu passamento desta vida. Imagina se só isso fosse a vida, que tristeza. Você ter o amor da sua vida e quando morre não tem mais. Mas o Salvador, lá no Novo Testamento, você vai lembrar que ele deu a Pedro o poder de ligar nos céus e na terra. Mas depois os apóstolos foram removidos da terra. Mas hoje, em nossos dias, o Senhor ele levantou novamente um profeta. E profetas que sucederam a José até os nossos dias de hoje, cujo profeta vivo do Senhor hoje é o presidente Nelson. Profetas que têm o mesmo poder de Pedro de ligar na terra e nos céus. Como a vida faz sentido, né? Você amar uma pessoa de todo o seu coração e saber que nem a morte pode te separar quando você é unido, selado para toda a eternidade, como uma família. Ter seus filhos selados a você, poder se selar a seus pais, avós, aqueles que já se faleceram, e formar assim uma família eterna. Ai, que conforto, que conforto. Claro que aqui fala sobre selar os incrédulos. E para falar sobre isso, eu gostaria de compartilhar. Eu não vou tocar muito nesse assunto assim de repreensão e tal. Eu leio a doutrina do convênio de sucessão. Mas sempre quando eu compartilho o evangelho com as pessoas, eu sempre lembro de uma experiência de Marta e Maria, que está lá em Lucas 10, 41, 42. O Salvador, imagina se Jesus Cristo fosse na tua casa hoje, o que você faria? Ia sair correndo a limpar a casa, ia sair correndo para fazer uma comida para o Salvador se alimentar junto com os outros apóstolos? O que você faria? Marta era uma pessoa prestativa, ela queria servir e começou a se preocupar em fazer alimentos e coisas para recebê-los, recepcioná-los bem. Ela era uma boa anfitriã, ela era uma boa pessoa. Na verdade, Marta era maravilhosa. Mas ela, naquele momento, ela estava se dedicando para fazer o melhor que ela podia para receber as pessoas. Mas Maria ficou prestando atenção nos ensinamentos do Salvador. E Marta, sentindo-se sobrecarregada, falou para o Salvador, né? Pedindo que ele falasse para Maria e ajudá-la. E o que o Salvador falou? Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. E sempre que eu vou compartilhar algo com as pessoas, eu sempre procuro, dentro do meu coração, escolher a boa parte. Porque a boa parte não será tirada. A boa parte não se perderá se você aceitar. Então hoje eu procuro aqui compartilhar a boa parte com você, para que você possa ter isso para toda a vida, essas impressões do Espírito. Maravilhoso, tá bom? Mas quando você ler aqui, tem advertência para as pessoas que não aceitam o Evangelho também. Mas daí você lê, tá bom? Vamos lá. Uma pergunta aqui. Quais sentimentos, impressões do Espírito Santo você já sentiu em sua vida? Procura lembrar momentos em que você sentiu o Espírito falando com você, testificando, te ensinando, te edificando. Lembra? Como você reconheceu que era uma impressão do Espírito Santo? Como é que você reconhece que isso não é só seu pensamento, mas que é uma revelação de Deus? Quando foi a primeira vez que você se reconheceu, nossa, recebi uma revelação? Eu tenho 5 filhos e é tão agradável ouvir deles quando eles foram criados dentro do Evangelho. Aprenderam sobre o Salvador, sobre profetas vivos, sobre as Escrituras. Mas chegou um momento na vida de cada um deles que eles disseram assim, nossa, agora eu sei por mim mesmo. Então começaram embora eles sempre vivessem com revelação, eles não reconheciam. Quando foi que você reconheceu pela primeira vez, você lembra? Outra pergunta.
Como esta experiência afetou a tua vida de reconhecer a voz do Senhor, Jesus Cristo? Como as revelações têm afetado a tua vida? No versículo 12, fala assim, só uma primeira parte: preparai-vos, preparai-vos para o que está para vir. Então, a mensagem, né, preparar-se. Cerca de 90 vezes aparece em Doutrina e Convênios essa palavra preparar-se. Na verdade, é o tema principal do livro. Prepararmos. Eu fico pensando, nesse período em especial, 2021, nós saímos de um 2020 com uma pandemia mundial. Como é bom estar preparados. Como foi bom estar preparados para passar por isso, né? Ninguém esperava. Ninguém imaginava que seria assim. Mas aqueles que estavam mais preparados conseguiram passar de uma maneira mais suave. Mas quando eu fico pensando em preparação, eu penso também em preparação espiritual, não só material. Aqueles que estavam em paz com o Salvador passaram por esses dias de uma maneira mais suave, mais tranquila. Vamos continuar então no versículos 14 e 16. E o braço do Senhor será revelado, e chegará o dia em que aqueles que não ouvirem a voz do Senhor, nem a voz de seus servos, nem atenderem às palavras dos profetas e apóstolos, serão afastados do meio do povo. Pois desviaram-se de minhas ordenanças e quebraram meu convênio eterno. Não busco o Senhor para estabelecer sua justiça, mas todo homem anda em seu próprio caminho e segundo a imagem de seu próprio Deus, cuja imagem é a semelhança do mundo, cuja substância é a de um ídolo que envelhece e perecerá em Babilônia. Sim, Babilônia, a grande que cairá. Fim da leitura. Eu comecei a separar aqui alguns princípios que eu consegui identificar. Claro que tem vários outros, mas eu identifiquei esses. São eles: o Senhor virá com poder. Os apóstolos e profetas possuem autoridade para administrar as ordenanças e convênios de salvação. Os apóstolos e profetas testificam de Jesus Cristo. Vamos para esses foram alguns princípios que eu anotei. Vê se você acha outro aí. Mas eu anotei esses só, que já para mim foram suficientes. Do 17 ao 23, vamos ler de novo. Vamos continuar a leitura, né? Portanto, eu, o Senhor, conhecendo as calamidades que adviriam aos habitantes da terra, chamei meu servo Joseph Smith e falei-lhes do céu e dei-lhe mandamentos. E também a outros dei mandamentos de proclamar estas coisas ao mundo. E tudo isso para que se cumprisse o que foi escrito pelos profetas. As coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes, para que o homem não aconselhe seu próximo, nem confie no braço da carne. Que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo, para que a fé também aumente na terra, para que o meu eterno convênio seja estabelecido, para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples aos confins da terra e perante reis e governantes. Muito bem. Eu separei também aqui dois princípios. Primeiro, o Senhor chamou apóstolos e profetas para advertir sobre as calamidades que adviriam aos habitantes da terra. Um outro princípio que eu identifiquei foi: o Senhor chamou profetas e apóstolos para aumentar a fé na terra. E daí eu fiquei pensando nessas experiências, né? Nesses dois princípios, ou melhor, e daí eu fiz uma pergunta aqui. O que você acha? Por que os apóstolos e profetas aumentam a fé em Jesus Cristo? O que você pensa sobre isso? Por que termos profetas e apóstolos vivos do Senhor aumenta a fé em Jesus Cristo?
Uma outra pergunta. Como a tua fé em Jesus Cristo aumentou ao ouvir um apóstolo? Você já ouviu um apóstolo do Senhor falando? Todos os anos, no mês de abril, e nos meses, né, de abril e outubro, existe a conferência geral da igreja que acontece em Salt Lake City, né? E os apóstolos, os profetas, têm a oportunidade de falar para nós. Você já ouviu uma dessas conferências? Já viu? Já assistiu? Ou você teve a oportunidade numa conferência na sua região, na sua estaca, de ouvir um profeta, um apóstolo? Como foi para você? Quais sentimentos que vieram? Como isso te aproximou de Jesus Cristo? Pensa aí. Se quiser compartilhar, pode compartilhar, tá bom? Eu tenho uma citação aqui que eu queria compartilhar com você do apóstolo, né, do Elder Bedner, que diz assim: a verdadeira fé se concentra no Senhor Jesus Cristo e sempre conduz à ação. Então, quando nós temos fé em Jesus Cristo, fazemos algo. Eu queria saber se eu tenho fé em Jesus Cristo. Tudo bem. Porque você tem fé em Jesus Cristo, você faz algo com isso? É aí que nós observamos se nós temos a fé no Salvador, né? Então, lembra no início do vídeo eu falei assim: olha, não quero like nem dislike, mas se você conhecer um membro da sua ala, do seu ramo, ou um amigo, que talvez esta mensagem possa ajudar, compartilha com ele. Vou fazer uma coisa melhor agora. Se o Senhor colocou na tua mente uma pessoa que está precisando de ajuda, de ouvir a voz do Salvador através de você, às vezes é só ligar e perguntar como está, falar algumas palavras, falar da tua alegria de ver o Evangelho. Se o Senhor colocou na tua mente alguma pessoa assim, exerce fé em Jesus Cristo. Como é que eu vou exercer? Liga, faz alguma coisa, dá uma ligadinha. Procure conversar com essa pessoa. Compartilhe o Evangelho. É isso que eu estou dizendo para você. O princípio é: se eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho uma ação, eu vou agir. Tá bom? Muito bem. Daí ele está falando aqui sobre os apóstolos, profetas e orientar o povo. E o versículo 25 ao 27, são muito significativos. E às vezes passamos meio por cima desses versículos. Mas observa só. Diz assim, ó: e se errassem, isso fosse revelado. E se buscassem sabedoria, fossem instruídos. E se pecassem, fossem repreendidos para que se arrependessem. Às vezes, algumas pessoas acham que tudo é pecado. Mas às vezes não é pecado, a pessoa só errou, fez uma coisa errada. Imagina você com seus filhos, às vezes os filhos não pecaram, fizeram alguma coisa errada. É só para o que fala no versículo 25. E se errassem, fosse revelado para você ensinar o certo, compartilhar o certo, só isso. A pessoa não é pecadora, né? Ela só fez algo errado, então ensina o certo. Depois aqui, ó: e se pecassem, fossem repreendidos. Então, pecado precisa de arrependimento. O que é arrependimento, irmãos? Vamos ver duas citações para nós entendermos um pouco melhor sobre isso. Do presidente Nelson. Olha só. Irmãos, todos nós precisamos nos arrepender. Temos que nos levantar do sofá, deixar de lado o controle remoto e sair de nossa inércia espiritual. Nossa, então está dizendo aqui que arrependimento precisa de sair dessa inércia que nós estamos às vezes, né? E uma outra citação do presidente Nelson. O presidente Nelson é o profeta de nossos dias vivo. Como foi Elias, Eliseu, Moisés, tantos outros como foi Pedro. A revelação é contínua sobre a terra novamente, né? Vamos a outra citação do profeta. Quando decidimos nos arrepender, decidimos mudar.
permitimos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos. Arrependimento é uma mudança, irmãos. Então, tudo que fazemos que nos afasta de Cristo está nos levando para o pecado. E quando nós nos arrependemos, nós mudamos de direção. Nós decidimos mudar a vida e nos aproximar de Cristo, do Salvador. Eu não vou chamar ninguém ao arrependimento aqui, né? Mas o Espírito pode ter tocado você e te inspirado assim, o que você pode ser melhor em algum aspecto da vida. Mas isso é para você pensar, eu não vou falar nada, nem é a minha função aqui. Apenas minha função aqui é compartilhar o Evangelho e o amor que tenho por você, por todas as pessoas, porque eu sei que o Evangelho pode mudar as vidas, como mudou a minha, ainda na juventude. Tá bom? Vamos ler aqui o versículos 29 a 32, que fala assim: Sim, e para que meu servo Joseph Smith Jr., depois de haver recebido o registro dos nefitas, tivesse poder para traduzir pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, o livro de Mórmon, e também para que aqueles a quem foram dados esses mandamentos tivessem poder para estabelecer o alicerce desta igreja e tirá-la da obscuridade das trevas, a única igreja verdadeira e viva na face da terra, com a qual eu, o Senhor, me deleito, falando à igreja coletiva e não individualmente. Pois eu, o Senhor, não posso encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Entretanto, aquele que se arrepende e cumprir os mandamentos do Senhor será perdoado. Fim da leitura, né? Alguns princípios que aprendemos aqui. O livro de Mórmon foi traduzido pela misericórdia e poder de Deus. É uma escritura verdadeira, irmãos. Aqueles que recebem o Evangelho restaurado de Jesus Cristo têm poder para estabelecer a igreja de Jesus Cristo, sob a direção dos apóstolos e profetas. Outro princípio. A igreja verdadeira e viva é estabelecida através de profetas. Outro princípio. O Senhor não tolera o pecado. Outro princípio. Aquele que se arrepende é perdoado. Gostoso, né? O que está dizendo? Que todos nós podemos mudar. Muitos princípios maravilhosos aprendemos aqui. Pensa um pouco neles. No versículo 35, uma partezinha do versículo, o Salvador fala assim: não faço acepção de pessoas. E eu fiquei pensando, né? Nossa, o Salvador, ele não escolhe pessoas assim, ele ama todas as pessoas, ele deu a vida por todos. Por todos. E daí eu fiquei pensando, né, que o amor de Jesus Cristo, ele pode alcançar todas as pessoas. Ele pode alcançar a mim, o irmão André Lima. Ele pode alcançar você. E eu quero dizer, com certeza, o amor do Salvador, ele alcança você. Procura lembrar de sentimentos que você teve na tua vida, que você sentiu assim, ó, nossa, Jesus Cristo me ama. Ou como o Salvador me ama. Procura lembrar nesses sentimentos que foram dados através do Espírito Santo. Quando você sentiu isso, ou quando você sente isso, ou se você está sentindo isso agora, o que está acontecendo com você? Como esse sentimento te aproxima de Jesus Cristo? Muito bem. Para encerrar, eu gostaria de ler aqui 2 versículos, que são os versículos 37 e 38, que diz assim: examinai estes mandamentos, porque são verdadeiros e fiéis, e as profecias e as promessas neles contidas serão todas cumpridas. O que eu, o Senhor, disse está dito, e não me desculpo,
E ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos. É o mesmo. Então, Doutrina e Convênios, né, que nós estamos estudando neste ano de 2021, não 2001, como eu falei no começo, mas no ano de 2021, que possamos estudar durante todo o ano e aprender como o Senhor tem estabelecido sua igreja em reino na terra novamente, com apóstolos e profetas vivos. Eu testifico a todos vocês e ao mundo, né, a todos que puderem ouvir a minha voz hoje, que eu sei que Jesus Cristo vive e que Ele restaurou seu evangelho sobre a terra, com apóstolos e profetas que têm as chaves do sacerdócio para dirigir o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra novamente. E isso tem acontecido todos os dias, em todos os lugares do mundo. E pessoas estão recebendo o evangelho, estão mudando suas vidas, estão indo aos templos e sendo unidos para toda a eternidade. E é algo que dá muita esperança, dá mais confiança em Deus e em si mesmo, saber que você tem o Evangelho ao seu alcance. E eu gostaria de deixar um convite para quando você estiver lendo, pense em perguntas que você tem feito ao Senhor, abra sua mente e seu coração para receber as respostas. Muitas respostas tão pessoais você poderá receber durante o estudo de Doutrina e Convênios. Para encerrar, eu gostaria de dizer que isso aqui não é esse vídeo não é uma aula,